Alô pessoal da Itatiaia, você já viu o documentário do Ronaldo, chamado Ronaldo o Fenômeno? Ele está disponível aqui no Brasil a partir desta sexta-feira. Aqui no Brasil ele está sendo lançado, distribuído pela Globoplay e foi uma produção da Beyond Filmes, que é uma empresa do Ronaldo, junto com a DAZN da Espanha. Se você já viu o documentário, me conta aqui o que você achou, se você vai discordar de mim, se você concorda. Se você não viu, vou te contar mais ou menos o que acontece, o que temos de novidade nesse documentário sobre a vida do Ronaldo Fenômeno. Bom, o documentário, como já diz, conta sobre como o Ronaldo se tornou um fenômeno do futebol mundial e ele começa justamente falando sobre a final da Copa do Mundo de 1998 na França. O Brasil chegava ali com o craque do mundo, que era o Ronaldo, e o documentário fazia esse trabalho também, de mostrar o que significava o Ronaldo naquele momento. O Ronaldo era um popstar. Ele andava na Itália, ele já tinha passado pelo Cruzeiro, claro, pelo PSV da Holanda, e estava na Inter de Milão, depois de ter arrebentado no Barcelona, e foi a grande contratação da Inter. E ele tinha realmente uma vida de popstar. Todo mundo esperava ver o Ronaldo na Copa do Mundo e ele não deixou a desejar. No primeiro jogo ele não jogou bem, foi até criticado pelo Pelé, é uma passagem legal do filme, Pelé criticando o Ronaldo, mas depois o Ronaldo faz o que ele sabe melhor, faz um gol decisivo contra a Holanda na semifinal. Todo mundo já sabe o que aconteceu na final, aquele suspense todo, quando o Ronaldo teve a convulsão. Todo mundo não sabia que tinha sido uma convulsão, e aí o filme utiliza isso muito bem, as transmissões da época. Então tem o Galvão Bueno, tem a transmissão da Band, tem transmissões internacionais, e é aquele momento muito tenso, quando chega a escalação, o Edmundo jogando. E aí é muito legal de acompanhar como que isso repercutiu em cada transmissão. E quando o Ronaldo, depois de sair do hospital, ninguém sabia direito o que tinha acontecido, que tinha sido uma convulsão, tem gente que fala que era uma torção no tornozelo, que ele foi tratar no hospital, e quando ele vai a campo é aquela euforia, só que ninguém sabia que ele tinha passado por aquilo que realmente tinha passado horas antes, ali umas 2 da tarde. E aí, na minha opinião, é o ponto principal do filme. É quando o Ronaldo conta o que aconteceu. Porque até hoje essa história, é claro, não são as teorias da conspiração que existem. O Ronaldo até ri dessas teorias da conspiração que acontecem depois disso. Tem CPI no Brasil sobre Nike, sobre se ele teria envenenado pelos franceses, se era uma convulsão por conta de analgésicos tomado por conta de uma dor no joelho, e o Ronaldo fala que ele acha, que não se sabe até hoje, o Runco, que é o médico da seleção, o Ronaldo, eles acham que é uma coisa psicológica, a pressão toda que estava sobre o camisa 9, o grande craque da seleção brasileira. E aí a passagem mais legal do filme, voltando para mim, é dele com o Roberto Carlos. O Roberto Carlos é o grande amigo do Ronaldo, e os dois conversam, fala: Roberto, o que aconteceu, o que você lembra? E o Roberto Carlos dá alguns detalhes. O Roberto Carlos diz que viu o Ronaldo deitado, olhando para ele, e começou a tremer, começou a ter a convulsão, e o Roberto Carlos não teve a dimensão na hora que ele, por exemplo, estava correndo o risco de morrer, estava a língua enrolando, que é muito perigoso. O Ronaldo realmente correu um risco naquele momento, e aí o Ronaldo conta que quando ele acordou, ele já viu umas 15 pessoas no quarto, foi toda aquela comoção, claro, na seleção brasileira, e o Ronaldo conta isso. Então essa parte que ele senta ao lado do Roberto Carlos, o Ronaldo vira quase um entrevistador do Roberto para saber o que aconteceu com ele mesmo naquele momento. E aí o Ronaldo conta que ele queria jogar, conversou com o Zagallo: Zagallo, eu quero jogar, não me importa, fala do Edmundo, que Edmundo, todo mundo sabe, não gostou, ele estava escalado para uma final de Copa do Mundo, imagina a decepção de ser trocado na última hora. E aí, a decepção da Copa de 98 dá o start do filme, que vão ser mais 4 anos de drama vivido pelo Ronaldo. A partir dali, o filme mostra toda a repercussão que criou, o contrato da Nike que era sob sigilo, aí surgem as especulações que ele jogou obrigado pela Nike, surgem também as teorias da conspiração, como eu já falei, todo mundo criando histórias. É uma parte até interessante que o Ronaldo fala que é o início das fake news no mundo. O documentário usa uma artezinha com janelas de Internet Explorer antiga, abrindo, e teorias malucas em todo o planeta, em todas as línguas, as teorias do que aconteceu, que o Brasil teria vendido a Copa, do que aconteceu naquela noite na França, quando a França se tornou campeã mundial pela primeira vez. E aí o Ronaldo começa a viver toda uma crise na vida dele. Logo depois ele se machuca na Inter de Milão, é uma lesão no tendão que não foi um rompimento total. O documentário também tem esse cuidado de fazer arte, de mostrar como que é, não foi um rompimento total. Quando ele vai voltar a jogar um jogo contra a Lazio, e aí é aquela imagem que a gente já está cansado de ver, e não é uma imagem agradável, o documentário explora bem ela, mas assim, dá um tom de dramaticidade que ela merece. A lesão do Ronaldo é muito feia, os jogadores dão um depoimento, quem estavam no campo, do estalo que foi no tendão,
E aí, esse é um outro mérito do documentário. Ele consegue reunir a astros, é claro, a produtora do Ronaldo, é o Ronaldo Fenômeno que a gente está falando, ele consegue reunir astros do mundo da bola. Então, Zidane, Maldini, Roberto Carlos, e vários outros, além das filmagens da época, com Galvão Bueno, com os jogadores da seleção da época. O Bebeto também fala, parceiro do Ronaldo em 98. Então, tem muitos depoimentos do Vieri, que foi atacante junto com o Ronaldo na Inter de Milão. Então, tem muitos depoimentos marcantes. E aí começa toda a saga do Ronaldo para tentar se recuperar. E aí é uma história que a gente já conhece, mas o documentário traz um lado familiar, um pouco mais dramático. O Ronaldo estava casado com a Milene Domingues, ex-esposa dele, tinha acabado de casar, utilizou o tempo da primeira fisioterapia, antes dessa lesão mais séria ainda, para casar, e teve o Ronald. O Ronald, filho do Ronaldo, que acompanha ele até hoje, já esteve aqui no Mineirão nos Jogos do Cruzeiro, tinha poucos dias de vida quando o Ronaldo foi reestrear. E era todo um ar de felicidade, o Ronaldo voltando quando acontece a lesão. Então foi um momento muito turbulento para a família, para a Milene, que também é entrevistada, a esposa do Ronaldo, com o Ronald criança e o marido dela, o Ronaldo, sofrendo isso. A mãe do Ronaldo também fala, o pai. E aí o Ronaldo tem um objetivo, um foco, que é a Copa do Mundo de 2002. Lá no início do documentário, quando ele era um garoto aqui do Cruzeiro, ele fala que ele queria buscar o pentacampeonato. O pentacampeonato porque ele conquistou o tetra muito jovem, quando ainda era do Cruzeiro, mas nem entrou em campo, não foi protagonista. E ele fala, eu quero o penta. Só que o penta foi adiado. O penta era para acontecer na França, claro, para o Ronaldo, para a seleção brasileira, e não aconteceu. E talvez por uma lesão o Ronaldo estaria fora também de 2002. A gente já sabe que ele conseguiu ir para a Copa. E aí tem uns depoimentos muito, muito graves, assim, muito sérios, que acontecem na série, que é um mérito também de quem roteirizou, de quem entrevistou, de quem buscou vários materiais de arquivo, coisas que foram ao ar na época. O Ronaldo falando que um médico norte-americano falou que ele não tinha mais capacidade de jogar futebol, ele teria sorte se pudesse ter uma vida normal, para brincar com o Ronald, para fazer as coisas normais de um ser humano, não um craque do futebol como ele. E o médico francês, que o Ronaldo optou por operar com ele de novo, falou, olha, não tem 100% de certeza que ele vai poder voltar a jogar. E aí o Ronaldo passa, segundo ele mesmo, no documentário, tudo que a gente estava falando aqui está no documentário, é um documentário legal para a gente entender esse lado também do Ronaldo, de querer disputar a Copa do Mundo, de ser um cara dedicado. Ele vai para um centro de reabilitação de atletas na França, fica lá durante 4 meses e é uma parte muito dolorida fisicamente também para o Ronaldo, ele fala, porque ele tinha, e isso o documentário mostra também, com imagens, com arte, que ele tinha que aumentar a flexibilidade do joelho dele, que ele não conseguia levantar o joelho quanto um atleta necessitaria. E essa parte era com muita dor e ele conseguiu superar isso, e o resto da história a gente conhece. Em 2002, ele convence o Filipão, ele sai da Itália, teve problema, essa história também é legal no documentário, ele teve problemas com o Cooper, técnico da Inter de Milão, um argentino, aí muita gente falou que era fora argentino, não queria ter um brasileiro bem para jogar a Copa, e o Ronaldo virou reserva da Inter de Milão e veio para o Brasil tratar com o Runco, que é o técnico o médico da CBF, que falou com o Filipão, ele veio para cá não para passar o carnaval, mas veio para cá sim para se recuperar. E ele ganha a confiança do Filipão. Em 2002 o Ronaldo acaba com a Copa, que a gente já viu. Então, do documentário, as partes mais legais, as coisas mais curiosas, acho que são realmente essa conversa com o Roberto Carlos, o depoimento da Milene Domingues, esposa do Ronaldo, o depoimento de atletas que jogaram com o Ronaldo, que falam do fenômeno que ele era dentro de campo, mas da vontade dele de voltar a atuar também, como que isso foi marcante, e a fala última do Ronaldo, que ele já tinha vencido a Copa do Mundo dele. Tá no Japão, na Coreia em 2002, já era uma vitória para ele, por conta das lesões que foram gravíssimas, as imagens do documentário mostram muito isso, e ele foi lá, só que aí, para um atacante, um dos melhores de todos os tempos, um dos jogadores mais importantes da história do futebol mundial, o segundo maior artilheiro de Copas, só essa Copa individual não bastaria, além disso, de conseguir jogar a Copa, ele foi artilheiro, grande nome, marcando 2 gols na final. Então é isso. Se você já viu o documentário, qual que é a parte, qual que foi a sacada de quem fez o documentário que você mais gostou, o que você achou mais legal? Se você ainda não viu, o que você está curioso para ver, o que você queria que tivesse? Então deixe seus comentários aqui embaixo para a gente saber o que vocês acharam, o que vocês querem ver nesse documentário do Ronaldo que está disponível aqui no Brasil já.